dos inimigos, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional. Bom dia, Letícia. Hoje entramos juntas, bem certinho. Vamos orar então para que o Senhor venha falar ao nosso coração para mais esse devocional e que o Senhor esteja presente, né? Porque sem Ele de nada adianta. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui falando do seu santo nome nesta manhã. Pai, rendemos a Ti, Pai, o nosso entendimento, rendemos a Ti, Pai, de corpo, alma e espírito. Senhor, vem e fala aos nossos corações. Revela-te a nós a Tua palavra. Revela-te a nós através da Tua palavra. Senhor, queremos mais de Ti, estamos com o coração dispostos a mais de Ti, a Te conhecer, queremos Te servir. Nós Te desejamos, Jesus. Nós Te amamos. Então vem, ó Pai, fala aos nossos corações. Flua o Teu Espírito Santo em nosso ser. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu vou ler novamente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O devocional de hoje eu queria falar um pouco sobre amadurecimento e como nós vemos Deus como Pai. Como você tem visto Deus como seu Pai? Você tem visto Ele como um Pai bom? Você tem visto Ele como um Pai carrasco? Você tem visto Ele só como seu Senhor? Porque Ele é nosso Senhor, soberano sobre todas as coisas, mas tem gente que vê Ele só isso, só como soberano. Mas Ele também é Pai, e as duas coisas se relacionam juntas. Ele se relaciona com a gente com essas duas coisas imersas uma na outra. Elas coexistem juntamente, tanto Ele sendo Pai, quanto Ele sendo Senhor, como Ele sendo juiz. Ele é o único Deus que tem em si todas essas coisas. Ele é o suficiente para todas as coisas. E às vezes é difícil entender isso, né? Uns vê Deus só como juiz, outros vê Deus só como pai. Ele é meu pai, ele é bom, faço o que eu quiser, que ele vai me perdoar porque ele é meu pai. E outros vê ele só como Senhor. Não, ele é meu Senhor, eu estou aqui como servo, e não consegue se relacionar com ele como filho. Mas nós temos que ter uma visão de Deus de que ele é o todo de tudo. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso juiz. Ele é todas essas coisas. Ele é todas essas coisas. Ele é Pai, Senhor e juiz. Então nós temos que entender como se relacionar diante disso. Mas se você já aceitou Jesus como seu Salvador, tem um relacionamento com Ele, a sua visão para com o Pai tem que ter todas essas, mas principalmente como Pai. Porque Ele nos chama a sermos filhos. Então nós precisamos ter essa visão de que Ele é nosso Pai. Porém, quando a gente vê Deus como Pai, muitas vezes a gente está se relacionando com esse Pai como um menino ainda, como uma menina,
como uma criança. E aí a gente se relaciona com esse Deus, a gente tem ele como nosso Senhor, Salvador da nossa fé, Salvador da nossa vida, consumador da nossa fé. A gente se relaciona com Deus e sabe que ele é o nosso Pai. Mas a gente se relaciona com ele com uma visão do Pai que nos priva. Não do Pai bom, não do Pai que cuida. Você tem tido essa visão? Às vezes a gente se relaciona com Deus como apenas o Pai que nos priva do prazer. Sabe, muitas pessoas acreditam que ser cristão é chato, não pode fazer nada e tal. Eu, quando estava afastada, também tinha essa visão distorcida de quem era Deus. Porque a gente só vê Deus como Senhor e juiz e não vê Deus como Pai. E aí, quando você vê Deus como Pai, muitas vezes você ainda vê como um pai carrasco. Porque você não consegue entender o motivo pelo qual você tem que se privar de certas coisas para se relacionar com esse pai. Então, se você se relaciona com esse pai como um Deus que só te priva do prazer, você está se relacionando como uma criança diante do pai que... Você está se relacionando como uma criança diante do pai, como um menino que fica dizendo que o pai só te priva. Quando você se relaciona dessa forma com Deus, você está se relacionando com ele como uma criança. Como uma criança e imatura. Como uma criança mesmo, que só fica dizendo assim: ai, o pai não me deixa fazer nada, ai, como meu pai é chato. Quando a gente era criança, a gente não relacionava assim com os nossos pais. Ai, meu pai é chato. Ai, meu pai não me deixa fazer nada. Ai, o meu pai não quer me ver feliz. Ai, o meu pai me priva de tudo. Meu pai me super protege. Ai, eu não preciso disso. Eu sei o que eu tenho, que eu não tenho que fazer. Mas o meu pai só sabe falar não. Ou a gente pega e fala: ai, mãe, ai, pai, você não confia em mim. Você não confia em mim, você só sabe falar não pra mim. E aí a gente começa a ter esse mesmo relacionamento que a gente tinha na infância com os nossos pais terrenos, a gente começa a se relacionar assim com Deus. A gente começa a ter esse relacionamento infantilizado com Deus. A gente olha: ai, Deus, por que não? Ai, Deus, por que você não faz isso? Ai, Deus, por que eu tenho que me privar de tudo? Ai, por quê? Nunca entendendo o cuidado e o amor de Deus para com você. Porque uma criança, quando ela recebe não, quando ela tem que se privar de alguma coisa que ela queira, de algum prazer que o pai, por cuidado e amor, está dizendo não, ela acredita que aquilo é para ferir ela. E ela não aceita aquilo como algo bom, como algo de proteção, de amor, de cuidado. E não entende que aquela pessoa que é mais madura, mais experiente que ela, está dizendo não porque sabe que aquilo é perigoso, que aquilo vai machucar, que aquilo não pode, que aquilo não vai trazer nada de bom. E a gente começa a ter esse relacionamento com Deus de criança e a gente não consegue vê-lo como um pai amoroso, como um pai bom. A gente consegue ver apenas como um pai que priva, um pai que não concede as nossas vontades. Às vezes a gente fica até contra o pai diante de sua autoridade, não entendendo que aquela privação é amor e cuidado. Sabe, quando uma criança, o pai priva de algo, fica emburrado, fica bravo. Ai, que saco, não vejo a hora de fazer 18 anos e poder seguir a minha vida. Às vezes a gente age dessa mesma maneira diante de Deus. Ai, eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada, porque não posso nada, porque eu não... Ai, não sei o que. E aí a gente começa a ter essa infantilidade diante de Deus. Às vezes, até nessa infantilidade, muitos acabam enfraquecendo na fé e realmente indo seguir a vida por conta. Não, vou seguir minha vida por conta porque eu sou o suficiente para mim mesmo. Porque eu quero viver os prazeres do mundo e eu quero viver as minhas vontades. E aí, o pai te impede de viver os prazeres do mundo.
Então você vê o pai como um pai que não te quer feliz, um pai que não quer te ver feliz, e você fala: "Não, eu não quero mais viver nessa casa, eu não quero mais estar nessa igreja, eu não quero mais adorar esse Deus porque eu só me privo das coisas e tal. Aí eu vou viver a minha vida. Eu sou autossuficiente para mim mesmo." E aí vai e segue o caminho dela, vivendo os prazeres daqueles que o pai sempre disse que não era para ela. Mas quando você amadurece, quando você larga as coisas de menino, quando você para de ter um pensamento de menino, quando você renova sua mente, deixa de ser uma mente infantilizada e passa a ter uma mente madura. Ó, aqui Paulo fala: "Eu raciocinava como menino." Quando você para de ter esse raciocínio infantil de criança mimada diante do pai, de uma criança que não entende o cuidado e o amor do pai, você começa a se relacionar de uma forma diferente com Deus. E é essa forma que Deus quer nos levar a amadurecer e viver com Ele. É essa forma que Deus quer que nós se relacionamos com Ele, de uma forma madura. Quando você amadurece, deixa de ser menino e passa a ser um homem e uma mulher madura, a sua forma de ver o pai muda. Você passa a entender aquele cuidado. Você quer ser cuidado. Você passa a entender a beleza da submissão diante daquele que é maior que você. Quando você chega nesse nível de maturidade, você entende o poder da submissão. Você entende que a submissão vai te trazer benefícios. A submissão a Deus vai te trazer cuidados, vai te trazer descanso. Porque filho descansa. Filho descansa. Quem quando morava na casa do pai e da mãe e hoje já mora sozinho, casado, tem filhos. Gente, a vida não é mais corrida? Não é mais cansativa? Mas mesmo quando você está trabalhando na casa do pai, você descansa. Você chega do trabalho, tem comidinha na mesa. Você chega do trabalho, a casa tá limpa. Você pode chegar e se esparramar no sofá. Aí você se alimenta, você tem uma cama quentinha com lençol cheiroso que você não teve trabalho nenhum de ter que preparar, porque já estava tudo preparado para você. Quem vive na casa do pai, vou chorar. Quem vive com o pai, vive descansando. Trabalha sim, trabalha ao lado do pai. Mas quando chega na casa do pai, na intimidade com o pai, ele descansa. Esse é o filho maduro. Ele entende a submissão, ele entende o cuidado de Deus e ele descansa nesse cuidado. Ele descansa nessa submissão. Ele entende os benefícios que essa submissão traz a ele. Benefício de relacionamento, de intimidade, de entendimento. Entendimento de que o cuidado, o amor do Pai para com você é gigantesco. É sobrenatural. E você passa a entender o cuidado e o amor do Pai que está cuidando de você. Você entende também que o não é uma expressão do amor e que aquele pai tem por você cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Mesmo diante dos nãos que Deus nos dá, ele tem cuidado de nós. E um filho maduro entende que o não é uma expressão de amor. O filho maduro, ele entende que o não é uma forma de amor. Um filho maduro não vai receber o não como um filho birrento que fica emburrado com o pai, que não vê a hora de sair da casa do pai, que xinga o pai, que acha que o pai é um carrasco, que o pai está privando ele de algo que ia fazer ele feliz. Não, ele entende, tipo, se meu pai está dizendo não, ou é porque não é o momento, eu não estou maduro o suficiente ainda para realizar ou fazer isso, ou realmente aquilo vai me ferir. Aquilo não é bom para mim. E aí a gente passa a entender o não do pai. Quando a nossa mentalidade tem esse amadurecimento.
Quando a gente para de raciocinar como menino. Quando a gente deixa as coisas de menino e menina mimada para trás. E passa a se relacionar diante de Deus como homens e mulheres maduros, entendendo o cuidado e o amor dele. E entendendo que o não também é uma expressão de amor. E, gente, o não é uma expressão de amor muito. Muito, muito. Porque eu falo não o dia inteiro pra Vitória. É não o dia inteiro. Vitória, não mexe aí. Vitória, aí não. Não, 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 não. E esse não é porque eu quero ver minha filha infeliz. Esse não é porque eu sei que ali é perigoso, vai se machucar. Eu sei que ali ela ainda não tem idade suficiente para brincar naquele brinquedo. Não, filha, ali é só para os grandes. Sabe, você priva os seus filhos de certas coisas que mais lá para frente, quando eles tiverem idade, você vai permitir. Porque eles já têm idade para entrar naquele brinquedo, né? Já tem idade para fazer certas coisas. Mas enquanto não tem, você tem que ir privando. E é a mesma coisa é Deus conosco. Às vezes a gente pensa, meu Deus, mas será que eu nunca vou fazer tal coisa? Será que Deus nunca vai dizer sim para mim? Na hora que você estiver maduro o suficiente para receber aquilo que ele tem para você, ele vai dizer sim para você. Desde que aquilo que você deseja não seja algo que não esteja nos planos dele. Porque se não tiver nos planos dele para você e for te ferir de alguma forma, ele vai continuar dizendo não. E você tem que entender isso como um filho maduro de cuidado e amor de Deus para com a sua vida. E quando você está nesse raciocínio maduro, quando você está esse filho maduro, você deixa de ficar emburrado com o pai. Deixa de ficar aborrecido com o pai e deixa de agir como uma criança mimada, sem entendimento e maturidade, de não compreender o cuidado do pai. E passa a ser um filho maduro do pai, que se relaciona com o pai de uma forma sincera e obediente, pois passa a entender a sua necessidade de aprender com o pai, para se tornar imagem e semelhança do pai. Um filho maduro, ele entende que ele tem que aprender com o pai para se tornar imagem e semelhança do pai. Ele entende essa perfeição de um Deus que nunca erra, de um Deus que nunca falha, de um Deus que cuida, de um Deus bondoso, de um pai que zela e te ama. Um filho maduro entende isso e ele se relaciona com o pai de uma forma obediente. Não obediente por aquela obediência por obrigação, emburrado. Ai, tá bom, vai. Tá bom, vou fazer. Ai, tá. Não, é uma obediência em sim, pai, eu entendo que o Senhor sabe de todas as coisas e eu só te obedecerei. Eu vou te obedecer porque o Senhor sabe o que é bom e o que não é bom para mim. E diante daquilo que Deus te apresenta, você passa a ser obediente. Porque você entende que o pai cuida. Você entende que o pai ama. Com maturidade. E se relaciona com ele dessa forma. Um filho maduro obedece. Um filho maduro, ele é submisso ao pai. Um filho maduro entende o não e o sim do pai. O Senhor quer nos levar a esse nível de amadurecimento espiritual. Esse amadurecimento que Paulo passou a ter. E que todos os grandes homens da palavra de Deus também passaram. Pedro passou por esse processo de amadurecimento. Paulo passou por esse processo de amadurecimento. Moisés passou por esse processo de amadurecimento. Todos que tiveram relacionamento com Deus tiveram esse processo de amadurecimento. Você olha para Paulo antes e aí você olha para Paulo depois. Matava os cristãos, ele era o certo, ele estava com a verdade e todos aqueles deveriam morrer pela verdade dele. Porque Paulo matava porque ele acreditava que ele estava defendendo também o evangelho.
Olha Pedro, o amadurecimento que Pedro tem. Pedro, diante da morte de Jesus, arranca a orelha lá do cara. Jesus vai lá e conserta a orelha do cara. E aí Pedro fala assim, Senhor, eu te amo, Senhor, meu Deus, vamos lá, é nóis, vai Jesus! E aí chega lá na hora, você caminha com ele, você é discípulo dele. Eu? Jamais, eu não. Entende que eles eram imaturos? Vivia aquele sentimento de uhul, mas na hora de enfrentar como homem, não tinha maturidade para isso. E aí depois você vê Pedro nesse processo de maturidade, quando ele vai ser crucificado, né? Porque não sei se fala isso na Bíblia, mas Pedro foi crucificado. Quando ele vai ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu Senhor teve. E ele morre em nome do Evangelho. Então, o Senhor quer nos levar a esse nível de amadurecimento, de entendimento, de agirmos diante de Deus como filhos maduros. A gente precisa, na nossa caminhada cristã, ter essa transformação e ser levados a esse amadurecimento, a essa transformação de mentalidade. Parar de raciocinar como criança, parar de raciocinar como menino e começar a raciocinar como homens e mulheres maduros diante de Deus. Que pegam a responsabilidade do Evangelho com ousadia e coragem. Bate no peito e fala: Senhor, estou aqui. Pode me usar, pois eu sou filho maduro. Pode me usar, Pai. Eu quero ser tua serva. E aí você passa a ter esse amadurecimento no Senhor. Tem um provérbio que diz que busque a sabedoria como se busca o ouro e a prata. Busque amadurecimento. Uma pessoa sábia é uma pessoa madura. É uma pessoa que já entende as coisas de uma forma diferente. Já tem essa mentalidade formada em Cristo, madura. Filhos mimados reclamam e murmuram. Filhos maduros respeitam e entendem o processo como amor e bondade do Pai. Filhos mimados reclamam e murmuram, mas filhos maduros entendem o processo como amor e bondade do Pai. Quem você tem sido? Filho maduro ou filho mimado? Você murmura ou você entende o processo? Você murmura ou você confia? Você murmura ou você obedece? Que filho você tem sido? E se você tem estado no estágio da criança mimada, que murmura, que reclama, que vê o pai como um senhor que só te priva dos prazeres da vida que você gostaria de ter, ele te ama. Ele te ama e ele continua cuidando de você, igual a gente com os nossos filhos. E muito melhor, porque ele é excelente. Não há outro como ele. Não há um pai como ele. E se você está se você ainda está nesse pensamento, nesse raciocínio infantil, ele te ama e ele cuida de você. E ele tá ali trabalhando, e ele tá te forjando, e ele tá olhando e falando assim: filho, eu estou aqui esperando você amadurecer e entender o processo das coisas. E entender que eu cuido, e entender que eu zelo, e entender que tem coisas que não são pra você. Entender que são coisas, que tem coisas que eu preciso te privar. Que tem coisas que eu não posso te dar agora. Que tem coisas que eu preciso ter cuidado para que você não se machuque. Que tem coisas que eu preciso te proteger, mesmo quando você quer ir.
mas eu não quero te deixar ir, porque eu estou te protegendo, estou cuidando de você. Porque eu sou um pai zeloso. E ele espera pacientemente esse amadurecimento. Mas não tem forma melhor de viver diante de Deus como uma forma madura, como filhos maduros, como filhos que entendem a bondade, o amor e o zelo do Pai por nós. Paulo reconhece isso nele, e ele diz: eu pensava como menino, eu vivia como menino, eu raciocinava como menino, mas deixei as coisas de menino para trás. Vamos ler de novo? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas essas coisas de menino. Deixei para trás e passei a viver como um homem maduro diante do meu Senhor, diante do meu Pai, de um Pai que cuida, de um Pai que zela, do Pai que ama e de um Pai que você entende que o não também é uma expressão de amor. Amém? Vamos orar? Essa é a live de hoje. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. E vamos ter esse momento de adoração. E vamos pedir para o Senhor nos levar a esse amadurecimento. Pedir para o Senhor vir com renovo sobre a nossa mentalidade. Para que a gente não fique raciocinando como criança, mas que a gente tenha um raciocínio maduro diante de Deus. Buscando reconhecer a bondade do nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço porque Tu és um Pai bom. Te agradeço porque Tu és generoso, Tu és amoroso. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que somos filhos. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Pai. Pai, nós queremos se relacionar contigo de uma forma madura. Nós queremos deixar as coisas de menino, as coisas de criança para trás. E queremos viver de uma forma madura diante de Ti. Entendendo, Pai, o Seu cuidado, a Sua bondade, o Seu amor. Pai, vem e faz esse renovo na nossa mentalidade. Para que a gente pare de raciocinar como crianças e comece a raciocinar como homens e mulheres diante de Ti, maduros, que entende e compreende o Seu agir e o Seu cuidado. Que entende, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor zela por nós, que o Senhor nos cuida. Ah, Pai, e que o não também é uma expressão de amor. Entendendo, Pai, que o Senhor nos priva porque está cuidando de nós. Porque o Senhor nos ama e o Senhor zela por nossa vida. O Senhor zela por quem somos, pelo nosso corpo, pela nossa imagem, pois somos semelhança e imagem de Cristo. Obrigada, Pai. Obrigada, porque mesmo diante da nossa imaturidade, mesmo diante da nossa infantilidade, mesmo diante, Pai, de muitas vezes sermos filhos mimados, que ficamos aborrecidos, o Senhor ainda olha para nós com amor, cuidado e carinho. O Senhor espera pacientemente para que nós possamos ter esse amadurecimento. E o Senhor nos convida todos os dias a esse amadurecimento, dizendo: Filho, vem, eu estou aqui, eu quero se relacionar com você, eu quero conversar com você. Eu quero se relacionar com você como homens e mulheres maduros, que entendem o meu falar, que entendem o meu agir, que compreendem os desígnios da minha palavra. Ah, Senhor, nos leva a esse nível de amadurecimento, pois só Tu pode nos levar a esse nível de amadurecimento, Pai. Sem Ti não somos nada, sem Ti não somos ninguém, sem Ti não conseguimos, Pai, ter esse renovo de mentalidade, sem Ti não conseguimos, Pai, sermos forjados por nós mesmos. Nós precisamos de Ti e da Tua mão sobre nós, ó Pai.
Vem, Pai, e tira tudo que não provém de Ti, Pai. Vem e arranca, Pai, tudo que não provém de Ti, tudo que nos afasta de Ti, Pai. E nos preenche da Tua palavra, e nos preenche com o Teu Espírito Santo, e nos preenche, Pai, nos preenche de Ti, Senhor, pois Tu és suficiente, Tu és suficiente, ó Deus, e Tu és bom. Tu és bom, Tu és bom o tempo todo, Tu és bom, Deus. E podemos reconhecer isso no Seu cuidado diário para com a nossa vida. Tu não nos deixa, Pai. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos abandona. Tu és um Deus bom, Tu és um Pai bom. Obrigada, Deus. Obrigada. Nós queremos ser levados a esse nível de amadurecimento. Vem, Pai, e traz sobre a nossa vida, Pai, esse renovo de mentalidade. Que nós possamos raciocinar como homens e mulheres, deixando as coisas de meninos, deixando as coisas de criança para trás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Essa é a live de hoje. Ai, olha o amanhecer lá do lado. Ai, gente, olha que lindo. Ai, nossa, olha que bonito. Deus é maravilhoso, né? Amém. Essa é a live de hoje. Deus é bom, Ele é tremendo. E amanhã teremos mais uma live. E eu espero vocês aqui, amém? Tchau. Fiquem com Deus.